muito bem-vindos a essa imersão de ortomolecular, né? Que é isso mesmo que eu acredito, que eu quero trazer hoje, esse conhecimento para vocês, que eu acho tão rico, tão valioso, né? Que transformou a minha vida e que eu acredito que a gente pode ser agentes dessa transformação de uma real saúde, né? A gente vai falar muito sobre essa real saúde e como essa ortomolecular é tão maravilhosa. Ela tem um pouco mais aí de um século que ela vem sendo descoberta, mas ela ainda está nesse processo de aprimoramento. A ciência vem avançando numa velocidade muito rápida e finalmente a gente vai conseguir entender o que é saúde e aplicar a saúde na nossa vida, né? Já foi provado que só 5% das nossas células são imutáveis, então a gente pode mudar os nossos destinos de hereditariedade, a gente pode ter uma longevidade de vida. Hoje a perspectiva é de 120 anos, mas com uma condição de vida, né? Não adianta você chegar aos 90 anos, mas desde lá dos 60 tá tomando medicações, não ter disposição, estar numa cama, né? Saúde é você estar com 100 anos de idade e estar disposto e estar feliz e estar tendo sonhos, desejos e acreditar em mais. Isso é saúde de verdade, né? Saúde não é estar condicionado a só comer e praticar esportes. Existe uma sabedoria muito grande nesse corpo lindo, né? Que é esse corpo humano, que a gente ainda está distante de conhecer toda a composição dele, quanto ele é inteligente e o quanto a gente pode ter essa união entre mente, corpo, emoção, né? E essa energia toda que vai além desse espiritual, né? É aquilo que faz você sair da cama disposto, é aquilo que faz você dormir bem, é aquilo que faz você ter uma boa memória, uma boa concentração, um bom humor no seu dia a dia. Isso é a ortomolecular, né? É isso que ela faz. Ela olha o ser humano de forma integrada, né? E proporciona todo esse bem-estar que a gente esqueceu que é possível viver o nosso dia a dia, né? Com bem-estar, com equilíbrio, todo dia. Nessa aula, você finalmente vai entender o que é ortomolecular, né? As pessoas falam, ortomolecular? Né? O que é isso? Acho que é muito difícil. Eu sou a favor dessa ortomolecular acessível, né? Ela não só acessível como financeiramente, porque ela não precisa ser tão enaltecidamente cara, ela pode ser, ela tem um custo, é claro, mas ela pode ser estruturada e planejada e aplicada facilmente na nossa vida hoje. E ela também é acessível para todas as classes, ela pode ser democrática, né? Ela começou elitizada, ela começou com uma divulgação aí só para celebridades, ou um tratamento muito caro. Não, ela não é isso. Como ela ainda não é muito conhecida, né? Como as pessoas não entendem direito o alcance que ela tem, ela ficou um pouco imaculada, né? Eu falo, ficou um pouco ali intangível, e ela não é. Ela é democrática e a gente pode, através dessa terapia maravilhosa, terapia sim, porque é olhar o ser humano de forma integral, a gente vai falar bastante sobre isso, e a gente pode olhar, né, esse ser humano como um todo e proporcionar saúde em todos os aspectos. A gente vai falar, eu costumo ser um pouco polêmica, eu trago algumas verdades, assim, no sentido de trazer consciência. Então, hoje a gente vai falar de bastante coisa. Quero que essa aula seja bem gostosa, bem dinâmica e traga bastante consciência, porque vocês saiam daqui tão apaixonados quanto eu sou por ortomolecular. Ela transformou minha vida e eu espero que ela transforme a vida de todos vocês, né? E que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa terapia tão maravilhosa. Então, meu compromisso hoje nessa aula é fazer você finalmente entender a ortomolecular e todas as possibilidades que ela traz através dessa real saúde, ok? Então vamos lá. Para quem não me conhece, né? Eu sou Fabi Martinez, eu gosto de ser chamada de Fabi,
né? Eu acho que o Fabiana, eu brincava que minha mãe me dava muita bronca, então Fabiana Martinez, mas eu gosto de ser chamada Fabi, acessivelmente, dessa coisa gostosa mesmo, é mais leve, é mais divertido e é isso que eu vibro. Eu sou formada em marketing, a minha primeira graduação é em marketing, e eu fui me especializando dentro do área de marketing, e eu mergulhei na área da saúde, né? Eu entrei na indústria farmacêutica, o qual eu fiquei 13 anos lá, eu trabalhei em outras grandes empresas também, mas eu entrei na área da saúde, mergulhei na indústria farmacêutica e eu me especializei, né? Eu sou formada em inteligência competitiva, então eu era responsável por projetos de grande porte da indústria farmacêutica. Eu lancei muitos medicamentos, o qual não sei se eu tenho tanto orgulho assim, né? Eu fiz muita pesquisa com médico sobre enfermidades e patologias, o mecanismo do corpo. Eu sempre tive envolvida muito de perto em todos esses, em diversos lançamentos, né? Até hoje eu vou visitar uma farmácia, alguma coisa, eu vejo alguns projetinhos que eu comecei lá atrás, porque para lançar um produto começa mesmo 10 anos, 15 anos, até que ele seja viabilizado e comercializado. Então, eu aprendi muito, foi um mundo muito rico, mas eu falo que não foi um universo tão agradável para mim, porque eu vi e vivi muita coisa, né? Como eu trabalhava na diretoria, na presidência, no suporte total, eu acabei tendo acesso a muita coisa e chegou um determinado momento em que aquilo para mim não era mais uma realização. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu nasci muito ligada às ciências energéticas, né? Eu sempre me espiritualizei bastante, gosto muito desse universo. Quem me conhece de outros, né, eu brinco de outros carnavais, vai saber que eu já tive até uma casa, um qual eu me dediquei voluntariamente durante muitos anos a fazer esse trabalho, né, energético. E foi por essa paixão pelo ser humano, pelo respeito ao próximo, que eu acabei me tornando terapeuta, né? Só que eu sou uma incansável estudiosa, eu adoro estudar, eu adoro mergulhar, então eu falo que eu tenho um pouquinho de preguiça porque meu currículo é longo, tá? São 26, acho que agora são 27. Esse final de semana eu faço mais uma especialização, né? Então eu sou terapeuta, massoterapeuta, naturóloga, ortomolecular, quântica, taróloga, numeróloga, radiestesista. Hoje eu trabalho com Axis Consonance, trabalho com Theta Healing, trabalho com tudo que é quântico. Dentro desse trabalho, eu conheci a física quântica há 15 anos, o qual eu me assino, né, me denomino ativista quântica. Eu fiz cursos com várias pessoas de renome, né, sempre tive muito presente com Deepak Chopra, Amit Goswami, eu sempre tive muito presente nesse universo quântico, fui estudar muito sobre esse universo quântico, porque ele falava mais perto para mim. Hoje eu não me considero espiritualista nem nada disso, eu gosto de fatos, eu gosto de ciência, eu gosto de lógica, eu sou um pouquinho agnóstica e agnóstica, né? Eu gosto de tudo e rejeito tudo, eu gosto de tudo e me apaixono por tudo. Eu sou um serzinho curioso e foi por conta dessa curiosidade que quando eu comecei a ter diagnósticos horrorosos, gente, vou falar a verdade, horrorosos. Eu passei por momentos muito delicados na minha vida e o meu pai na UTI e eu recebendo um diagnóstico de que eu ia ficar paralítica em 6 meses, eu sendo avaliada tanto pela empresa que eu trabalhava quanto pelo médico, o quanto a minha cirurgia era rentável, né? Naquela época, operar a medula era muito caro. Depois eu fui sendo diagnosticada erroneamente por outros médicos e até recentemente alguns médicos falaram que eu estava na menopausa e o que não é verdade, não tenho nada de menopausa, estou 100% aí saudável no aspecto dos hormonais. E aí o que acontece, né? Eu cansei, num determinado momento da minha vida, eu cansei de não ser olhada, de não ser respeitada, de médicos falarem que eu tinha que tomar antidepressivo em menos de 5 minutos de conversa, de médicos que davam diagnósticos seríssimos sobre mim, sem qualquer consciência daquele impacto que estava causando no meu ser. Quando eu fiquei grávida, eu fiz 3 pré-natais, né? Eu passei com 3 médicas, essas 3 médicas tiveram opiniões totalmente distintas uma da outra. E ninguém conseguiu descobrir o que eu tinha, tanto que depois da minha gestação, quando meu filho nasceu, o meu metabolismo, pum, derrubou total.
sabe? Eu me sentia desanimada, eu me sentia cansada, eu me sentia sem rendimento, eu comecei a engordar, eu não estava feliz e era o momento mais feliz da minha vida. Então, emocionalmente, eu tinha muito motivo para estar feliz. Mentalmente, eu não tinha nenhum problema lógico. Espiritualmente, eu fui buscar em todos os lugares. O que estava acontecendo com o meu físico que ninguém conseguia entender. Foi aí que eu, que sempre fui apaixonada pela homeopatia, eu também sempre fui apaixonada pela fitoterapia. Na própria indústria farmacêutica, eu participei de muitos projetos fitoterápicos, né? E aí, o que que aconteceu? Falei, não, eu vou estudar. Eu vou estudar para saber, porque eu não estou acreditando no que estão me falando, não está fazendo sentido para mim. Eu sou a pessoa que mais me conhece. Anotem aí. Quem tem essa percepção que se conhece melhor que os especialistas hoje? Quem se conhece melhor que o médico? Que te olha em 3 minutos e já te passa uma receita pedindo para você sair rápido do consultório, de uma maneira meio politicamente educada, e simplesmente você sai de lá com a sensação mais incompleta, como se você não tivesse ido em médico nenhum. Foi esse chamado que eu tive. Foi esse chamado. Eu falei, não. Eu falo que eu sou um pouco indignada, né? Que a minha contribuição no mundo é essa indignação. Eu aproveitei essa minha indignação para ser uma ativista, para ser uma contribuição para as pessoas. Eu falei, não, peraí. Eu não sou tão leiga assim. Eu preciso ir atrás de mais. Deve ter alternativas melhores. Deve existir uma medicina que olhe o ser humano de uma forma completa, real. Eu tenho uma piada, gente, que não é uma piada, é uma verdade. Sabe o que aconteceu? Eu esperei um mês para ir no ortopedista, inclusive por conta do meu diagnóstico lá que eu recebi de ficar paralítica. Então, de tempo em tempo eu fazia acompanhamento e eu resolvi ir no ortopedista simplesmente porque eu precisava de um exame de ressonância. Eu esperei um mês para ir no médico para ele passar uma ressonância. Então, tinha que ir no ortopedista. Aí fui no ortopedista, depois fiquei esperando 1 hora na frente do consultório. Quando eu entrei, contei toda a minha história para ele e ele falou: ai, não, é para rir, né? Ai, eu sinto muito, mas eu sou ortopedista de braço, eu não sou de coluna. Então eu não posso, gente, eu tenho ataque de riso. Eu não posso te passar a prescrição de exame de uma ressonância de coluna, porque eu sou especialista em braço. E é essa medicina fragmentada. A ciência, gente, ela tem avanços maravilhosos. A gente tem que agradecer e reconhecer o quanto a ciência evoluiu. Só que o pensamento da medicina é se tornar especialista de especialista. Eu posso citar um amigo meu aqui, que é um excelente obstetra especialista em partos de risco. Ele só trabalha em pronto-socorro. Só que quando eu converso com ele, ele fala, Fabi, você entende mais do que eu. Porque eu só entendo daquele negocinho ali do parto, do risco. Né? Quando às vezes eu pergunto de coisas ginecológicas, ele fala, peraí, eu tenho que pensar, porque eu não tô clinicando mais. Ele só trabalha ali na hora do parto. E não quer dizer que ele não é um bom profissional, ele é um excelente profissional. Só que a cultura da medicina convencional hoje, da medicina moderna, ela é exatamente isso. Olhar o ser humano na parte mais especializada. Então, se você tem algum probleminha ali entre o seu estômago, você tem que ir no gastro. Mas se ele já estiver afetando pâncreas, a parte hormonal do fígado, não sei o que, você tem que ir no endócrino. E aí, se for no endócrino e ele não bater com a opinião do gastro, mas tiver alguma inflamação ali no seu intestino, você tem que ir no proctologista. E aí, se tiver dando infecção urinária, você tem que ir no urologista. E aí você foi em 4 médicos, eles não falam a mesma língua e você foi retalhada e ninguém olhou para você de forma inteira. Sabe, tem livros sendo publicados que, inclusive, estão barrando muito há anos esse livro sobre diabetes. Porque já é provado que a diabetes tem muita relação emocional. E aquele metabolismo desde a infância. E aquele metabolismo desde a infância, ele tem uma orientação para trabalhar que vai gerando diabetes. Né? Só que a indústria cai matando em cima disso para que esse livro não seja publicado. Por quê, gente? Porque o faturamento dos comprimidos, dos remédios para diabetes, faturam bilhões de dólares. Então não tem interesse para que alguém faça isso,
sabe? E tem várias histórias, gente. A história do Dr. Jacques Benveniste, que foi perseguido porque ele provou o quanto a homeopatia era eficiente. A indústria farmacêutica pagou para ele, para que ele provasse que a homeopatia não funcionava, e ele provou que funcionava. E aí ele foi perseguido, a vida dele mudou, fecharam o laboratório dele, outros 50 pesquisadores foram provar o quanto funcionava. E aí é essa a história, né? A medicina, ela é notável nos avanços. Só que, à medida que ela avançou para um caminho, ela retrocedeu no outro, porque ela só olha partes. Quando você tem algo muito risco, é maravilhoso ter aquele especialista. Mas olhar esse clínico que antigamente chegava com a maleta e olhava para o ser humano de forma inteira, que olhava uma febre como uma reação positiva do corpo, onde o corpo estava tentando se defender e não se atacar, né? E não você só inserir medicamentos a qualquer preço, a venda livre por aí, isso tudo foi se perdendo, né? Então foi por isso que eu fui atrás, eu fui estudar. E a ortomolecular, eu falo que assim, mesmo sendo terapeuta, né, gente, foi o que a ortomolecular me ensinou a ser terapeuta de verdade. Eu tenho 2 formações em terapias complementares, naturalistas. Eu sou naturóloga e sou massoterapeuta. Fora as especializações em Ayurveda e etc. Mas a única terapia que me ensinou a olhar para mim, me conhecer de verdade, foi a ortomolecular. Foram 18 meses em que eu fui obrigada a me tratar. E eu fui obrigada a me olhar. E eu fui obrigada a olhar, não obrigada de pesado, né, gente? Mas assim, eu fui direcionada a entender que a dor no meu dedinho tinha relação com a minha dor na minha cabeça. Eu sempre faço essa pergunta. Se você tem uma dor no joelho e você tá com um problema de estômago e você fala isso pro médico, ele vai falar: o que tem a ver a sua dor no joelho com a sua dor no estômago? Para a ortomolecular tem tudo a ver, porque ela olha o ser humano de forma integral. Então, isso é lei de Ehring, que eu ensino lá no meu curso. Eu vou falar bastante sobre isso. Tem um módulo bem legal sobre a lei de Ehring que eu explico, né? Porque quando os sintomas estão descendo, você está se curando. Não são sintomas de doença, de patologia, né? Você está. O corpo está buscando esse equilíbrio, mas quando ele está subindo, significa que esse corpo está piorando. Nós temos um eixo muito importante no nosso corpo, que é o eixo hipófise tireoidiano endogenital. É um eixo das suas glândulas hormonais. E é essa descompensação, né, que a gente acha que simplesmente, então eu tenho que ter alguma coisa na tireoide, ou na hipófise, ou ginecológica ou endocrinológica para dizer que eu tô bem. Não! Esse eixo, ele tem uma responsabilidade no seu sistema como um todo. O seu sistema tem um pH de equilíbrio como um todo. E quando você está desequilibrado, seu pH desequilibra, seu corpo desequilibra. Então, a sudorese, o pé que transpira nesse frio gelado, ele tem um motivo. Existe uma desarmonia, né? Eu, como ativista quântica, vou falar, o mundo é como se fosse uma melodia, gente, uma orquestra, né? Só que essa orquestra, quando ela desafina, o que você presta atenção? No instrumento que está desafinando, tá? O resto que está harmônico a gente não olha mais. É assim que é o seu corpo. Seu corpo é uma grande sinfonia. Ele tem sons lá dentro, né? Quem já teve filho, né? Sabe que o bebê escuta um sonzinho lá dentro da gente. Então, cada órgão ele tem uma vibração, ele tem um som. Então, quando o seu corpo começa a desafinar alguma nota, como eu brinco, algum instrumento, algum órgão ali desafina, todo o seu corpo começa a tentar consertar, né, essa melodia que desencadeou aí de forma errada. Tudo funciona entre prótons, nêutrons, elétrons. Então, ortomolecular é a primeira terapia, né, é o primeiro olhar medicinal para a coisa, para o corpo, de olhar a nível molecular, a nível de célula, a nível de prótons ionizados, de olhar para a célula e falar o que ela realmente se alimenta. Do que ela se alimenta, né? Do que o corpo realmente se alimenta. Se você coloca um alimento e depois ele joga fora, o que realmente esse corpo está se nutrindo? Hipofisário tireoidiano endogenital. É um nome para você entender.
mas esse eixo pode ser mais até elaborado, tá? Esse eixo pode envolver mais coisa, mas eu vou explicar isso no curso com mais detalhes. Ele vem da tríade perfeita. Você tem uma tríade perfeita na sua cabeça, que é hipófise, pituitária e pineal, tá? A gente tem essa hipófise, esse trio perfeito. E aí a gente vai para essa glândulazinha aqui, ó, super importante e super generosa, que é a tireoide, que é um ponto de equilíbrio aqui da gente. Eu sempre falo dessa importância aqui da tireoide, do laríngeo, né? Aí, quando a tireoide desequilibra, ela acha um caminho para manifestar esse equilíbrio. Geralmente, o primeiro caminho que ela manda, assim, 90% dos casos, 80% dos casos, ela manda para a parte endócrina, tá? Então, ela vai lá para fígado, para pâncreas, para intestino, ela vai trabalhar toda a parte endócrina. E aí, quando chega na genital, significa que já tá tudo desequilibradinho, assim. Então, mulheres, né, que tem a saúde lá genital bem vulnerável, com muito fungos, candidíase e corrimentos vaginais, né? A endometriose, que hoje é um caso. A endometriose, gente, ela não é só uterina, né? Nem no ovário. Ela pode ser porque o intestino está com um probleminha, um vazamento, que a gente chama, e ele, quando você menstrua, ele cola na parede do útero. Então, a endometriose, também existe a endometriose intestinal. Então, assim, hoje, quando chega lá embaixo, significa que você já teve todo esse desequilíbrio, né? Então, a gente fala que o corpo começa a tentar, ele vai descendo para se curar, mas se ele não consegue esse equilíbrio, aí ele começa a agravar subindo. E aí, quando ele começou a subir, atacou a tireoide de verdade, aí já o caminho já está bem avançado, que a gente vai falar isso até numa das diáteses de Menetrier. Seu corpo fala muito, você que não escuta ele, que inclusive é o tema da aula amanhã. Como a ortomolecular ouve o seu corpo, porque a gente precisa aprender a se ouvir todas as respostas. Eu brinco, você é o seu verdadeiro oráculo, né? Nada de taróloga, nada de consultas energéticas aí. Você tem todas as respostas que precisa. O problema é que a gente não foi educado para se ouvir, né? E a ortomolecular é a primeira que começa a nos ouvir. Agora eu vou falar o que é a ortomolecular. Então vamos do básico. Eu gosto de ser a mais didática possível. Orto, de ortopedia, só para vocês relacionarem, né? De ortodontia. Orto significa correção molecular. Então, é a única medicina, a única terapia que chega em nível molecular para corrigir a molécula. O que é corrigir a molécula? Quando a molécula está doente, a molécula lá é redondinha, né, gente? Bem elíptica, assim, bem circunferenciada. Quando ela fica doente, ela afina, ela chata, ela fica como se fosse pressionada, tá? Ela fica assim. Então, o que é ortomolecular? É quando você coloca real nutriente do que aquela célulazinha, do que aquela molécula precisa, e ela volta a ser saudável. A partir de uma célula saudável, você vai criando outras células saudáveis. Por quê? Porque uma célula se comunica com a outra. Existem células que soltam moléculazinhas, né, para o organismo e outras que captam essas moléculas. O que sobra chamam-se radicais livres. Esses radicais livres, ele é essa dualidade. Ele é fundamental para o nosso corpo, mas ele também é o nosso veneninho do nosso corpo. Quando a gente tem um nível equilibrado de radicais livres, você está saudável. Mas quando você só começa a jogar radicais livres no seu sangue, você começa a se oxidar, ou seja, envelhecer o seu corpo muito mais rápido. O que é envelhecer o seu corpo? Não adianta você ter uma idade ali no RG, mas o seu corpo está mais envelhecido do que pode. Outra coisa que pode acontecer, seu corpo está mais jovem do que realmente é. Ah, mas isso é ruim? Porque a gente chama de alcalinização excessiva e também vira corrosivo para o corpo. Então, a ortomolecular, ela faz esse equilíbrio para que a molécula esteja mais saudável e você não jogue tantos radicais livres no seu corpo. Para que o seu corpo esteja normal, organizadamente, trabalhando no equilíbrio, que isso é saúde. A saúde é esse equilíbrio molecular para que o seu corpo se nutra do que realmente é nutritivo para ele, sem gerar tanta oxidação, sem gerar tanta toxicidade. Então, a ortomolecular, ela é uma correção em nível molecular daquilo que o corpo está apontando como uma doença, como uma
patologia ou como uma anomalia, aquilo que o corpo não está conseguindo correr. Eu faço assim, imagine um encanamento de uma casa. Não adianta você remediar, não adianta você ir lá e tapar só o vazamento, como hoje a medicina faz com medicamento. A ortomolecular, ela vai investigar onde começa esse vazamento. E a gente vai lá corrigir todo esse sistema aqui para que a hidráulica funcione ordenadamente. Então é isso que faz. A nível de quê? A nível de íons, né? A nível de energia dentro da célula, né? Do que ela realmente se nutre, do que não vai acontecer. Por quê? A gente ingere o alimento e aí o corpo ele não consegue aproveitar. Se essas moléculas não estiverem saudáveis, ele não consegue aplicar. Então, a ortomolecular, ela significa isso, né? Ela significa essa correção em pequenas doses, né? A gente chama de pequenas doses, grandes efeitos. Ela nasce com o termo de oligoterapia. O que é oligoterapia? Oligo é a menor dose que se conseguia provar. Então, a oligoterapia veio dessa ciência, né? Do Gabriel Beltrán, que ele em 1897, inverti os números, 1897, no finalzinho do século XIX, ele conseguiu provar que as plantas e os animais se alimentavam dessas menores partículas de nutrientes, que são minerais, vitaminas, hormônios e aminoácidos, tá? E aí ele conseguiu provar isso, já foi uma revolução, e ele chamou de oligoterapia. Em 1912, esse Gabriel Beltrán foi apresentar num congresso de medicina, né? Ele era farmacêutico, mas ele foi apresentar o estudo dele, provando que os seres humanos, a real nutrição dos seres humanos era através desses oligoelementos. Então ele começa a criar a oligoterapia. Depois disso, né, o Dr. Jacques Benveniste começa a entrar aí nessa história e tem vários nomes, gente, vários nomes muito importantes mesmo, que começa a estudar, né? Acho que é mais ou menos 1920 que o Linus Pauling, eu falo que assim, o Linus Pauling foi também um marco e que ele que criou esse nome, esse termo ortomolecular. Ele ganhou 2 prêmios Nobel, né? E ele conseguiu provar que, através do Gabriel Beltrán, com aquele oligoelemento, você poderia corrigir as moléculas. Então, um estudo vai melhorando o outro. Só em 1932, Jacques Ménetrier, ele criou, então, ele apresentou uma coisa chamada tese das diáteses, né? Que ele classificou o comportamento humano avaliando, gente, olha que maravilhoso. Ele avaliava o lugar que a pessoa morava, o solo, quantos nutrientes, por exemplo, no Brasil a gente tem muita deficiência de cálcio e ferro no nosso solo. Então ele olhava a parte, né, geobiológica do solo, qual era a condição de vida, o estilo de vida, quais eram os hábitos que aquela pessoa se comportava, se ela dormia bem, se ela não dormia, todas as características envolvia nela. E a partir disso, ele criou um sistema que cria-se todo esse conceito ortomolecular mesmo, criando as diáteses, que a gente chama também de terrenos biológicos. Que são terrenos biológicos? Características de pessoas que ele classificou, jovens ou velhas, e que apresentavam determinadas tendências. E através da correção molecular com os oligoelementos certos, né, com esses nutrientes de vitaminas, hormônios, aminoácidos e minerais, principalmente os minerais, você conseguiria trazer a saúde de novo. Então você começa a sair do estado de patologia, de doença, e começa a reverter, educando molecularmente no menor nível, trazendo essa real nutrição da célula, corrigindo esse maravilhoso maquinário chamado corpo humano, educando ele. Gente, é incrível o que acontece. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu sempre fui assim, nunca vou mudar? Pois é. Consulta a consulta, mês a mês, a gente dá risadinha. Eu falo que deu uma risadinha aqui, irônica, que sobe, porque você fala assim pra pessoa, e aquele tal comportamento que a pessoa tem há anos? A pessoa fala assim, não, não tem, mas isso há muito tempo. E na verdade não faz nem muito tempo, faz um mês, 20 dias, que ela foi educada, porque é tão
calmo, tão silencioso essa educação molecular, mas tão profunda que parece que nunca existiu. Então, aquele comportamento que você tem desde lá da infância, desde o adolescente, desde muito jovem, que você hoje apresenta, né? Estilo de vida, de não conseguir acordar cedo, de não gostar de doce, ou de gostar de salgado, de dormir muito tarde, ou de querer dormir muito cedo, de se mexer muito na cama, sabe? Aquela pessoa que o cobertor aparece lá no corredor. São características muito bobas que você acha que é da sua conduta de vida, né? Ter unhas frágeis. Ai, minha unha sempre foi frágil. Ai, eu sempre tive acne. Acne não é só no rosto, né? Acne no corpo também. Que mais? Queda de cabelo. Tá sempre gripado. Rinite. É de rinite porque mora em São Paulo. Não, gente. Rinite é um estado que o seu corpo condicionou que ele só pode ser assim. E aí, com a ortomolecular, a gente consegue ensinar aquele corpo que ele pode ser diferente. Como? Educando as moléculas. Quando as moléculas têm o que realmente nutre elas, aí elas falam, né? Elas ficam gordinhas de novo, saudáveis, bonitinhas. E tudo começa a funcionar a partir daí. Um bom humor, uma boa disposição, né? Chega de fadiga crônica, comportamentos de humor, sabe? Pensamentos repetitivos, pessimismo. Até quem é muito sonhador, que eu falo que mal entrou no chuveiro já começa a sonhar demais. Isso são características de desequilíbrio que Menetrier classificou nas 5 diates maravilhosas e que a gente vai olhar para o ser humano e vai corrigindo ele majestosamente, assim como um maestro que a gente vai organizando com esses oligoelementos e aquele metabolismo vai voltando até a real saúde. Como pode melhorar, né, gente? É apaixonante, porque é leve, é terapêutico, é natural, é o que realmente a sua célula funciona. O que acontece? A gente geralmente faz a ingestão nem por cápsula, hoje se faz, né? Hoje se faz quanticamente ionizado, ou pela parte sublingual transdérmica, ou intradérmica. Por quê? Porque vai direto para sua corrente sanguínea. Se você vai comer sei lá, uma fruta, uma verdura, ela tem os nutrientes que você precisa, só que ele vai entrar na sua digestão. Dependendo de quanto você está intoxicada, de quanto você está inflamada, essa acidez estomacal vai estar interferenciada. Inclusive, na dieta do tipo sanguíneo, a gente também estuda que alguns tipos sanguíneos têm uma tendência a ter mais acidez e a outras mais equilíbrio estomacal. Então, quando entra aquela verdura, aquela fruta no seu organismo, essa acidez corrói. E aí o que seu corpo vai absorver é 0, alguma coisa do real nutriente. Quando você faz suplementação de cápsula, a mesma coisa. Se seu intestino estiver sujo, intoxicado, se você come muita farinha, se você tem muito aí, né, intoxicação intestinal, que hoje é uma coisa que a medicina quase não olha. Quem está olhando para isso hoje são os nutrólogos, que vem ganhando essa tendência, né, essa necessidade de olhar para isso. Então, a gente não absorve o que realmente precisa. Então, você come e não está nutrido, está desequilibrado, né? Não está funcionando aí bem. Hoje, a própria medicina mandou um comunicado para todos os médicos investigarem a vitamina D, né? Que, na verdade, o brasileiro tem uma carência de vitamina D3. Só que para a gente fazer essa composição da vitamina D3, ela é feita quimicamente no nosso corpo. Então você precisa ter bastante magnésio, precisa ter vitamina B12, precisa ter outros fatores no seu organismo para você ter a vitamina D3. Não é simplesmente ir lá colocar a vitamina D3, toma umas gotinhas de vitamina D3 e pronto. Se o seu corpo já está debilitado, se ele já está condicionado a só jogar fora, ele vai jogar fora também a suplementação que você fizer. Então, a ortomolecular, ela começa a olhar para isso. O que é bioortomolecular? Por que a gente anuncia esse curso como bioortomolecular? Porque a ortomolecular vem avançando. E à medida que a saúde quântica também, a ciência vem avançando, houve essa necessidade de entender esse bio. Bio significa vida. E quando a gente fala bio, a gente envolve toda essa energética do corpo, tá? A gente vai olhar o corpo não só
em nível molecular, mas todas as condições, física, mental, emocional, energética, e a gente considera espiritual não um conceito de espírito. Espiritual é essa energia aqui, ó, que envolve todos vocês, né? Que tá aqui integrado com a disposição que você sai da cama, com a fé, com acreditar, com sonhar que você tem. Então é isso, a gente envolve hoje na bioortomolecular esse conceito de olhar o ser humano cada vez mais em todo o conceito dele de saúde integral. E com ênfase em saúde quântica, porque hoje há muita coisa em saúde quântica moderna, como os próprios oligoelementos que a gente suplementa, como produtos que de altíssima tecnologia, como a nível de telôrimos, né, que são as pontinhas dos filamentos do DNA, que hoje a gente já entra, então a gente já consegue fazer uma saúde quântica em nível de DNA, que esse é um módulo especial. Ih, não podia ter contado, que é um módulo especial que a gente vai colocar no curso. A gente vai falar dos aparelhos de biorressonância quânticas que tem hoje, que já fazem até diagnósticos bem maravilhosos, equilíbrios bem maravilhosos. Então, eu me preocupei de coração, sabe? De coração mesmo, em trazer tudo que é de mais moderno, né? Desde epigenética, que é a análise do cabelo, da nutrigenética, que é a real nutrição do sangue, e olhar o quanto os nossos ancestrais ainda afetam a nossa nutrição hoje, nosso metabolismo. Eu me preocupei em trazer tudo que era de mais avançado, mais moderno, para vocês que escolherem ser um ativista como eu, que querem ser aí um propagador, um difusor, um terapêutico, ter uma nova profissão que tem uma real contribuição. A gente tem essa necessidade de criar uma saúde real. Quem aí não gosta de ser olhado de forma respeitosa, integral, que quer ser ouvido, respeitado, enxergado por um profissional que saiba entender o que está acontecendo no corpo dele? Que não é... Vocês sabem como... Eu falo que eu tive uma sorte na vida com os meus médicos. Sabe por quê? É muito curioso. Sabe por que eu descobri que eu podia ficar paralítica? Que eu tinha um nódulo na minha medula lombar? Porque eu queria fazer Tai Chi Chuan. É engraçado isso, né? Eu queria fazer Tai Chi Chuan e eu precisava de um atestado médico. Só que eu fui no médico lá do laboratório. Sabe aquele médicozinho que não existe mais? Aquele médico que olha inteiro para você? E aí eu falei para ele, eu não tenho nada de dor, nada. A única dor que eu tenho é no peito do meu pé. Mas deve ser porque eu uso muito salto alto. Naquela época eu usava bastante. Ele falou, não, me conta como que é essa dor no pé. Foi a primeira vez que eu parei e falei, o quê? Contar como é a minha dor? Se ela é intermitente, latente, aguda, pulsante, se ela vai e volta, se ela é esporádica. Falei, quê? Como assim? Aí eu comecei a falar, peraí, eu mesmo não prestava atenção no que estava acontecendo no meu corpo. Ela irradia assim, ela vai para a perna, ela faz assim. Aí ele falou, pois você vai fazer um exame. E aí eu passei em 3 médicos, os 3 médicos ficaram muito assustados. Depois eu passei em mais 5 para confirmar o meu diagnóstico. E aquela dorzinha no pé, que todo mundo achava que era bobeira, que devia ser do meu salto alto, né? Quase me deixou paralítica se eu não tivesse corrido atrás. E por que eu não fiquei paralítica? Porque eu acreditei na saúde quântica. É essa a questão. É por isso que eu sou tão apaixonada. E quantas pessoas podem ter um diagnóstico aí maravilhoso? A ortomolecular avança com o Dr. Peter... gente, eu tenho que parar para pensar falar o nome dele. É D'Adamo. O nome dele é assim, tem que falar rápido. D'Adamo. O Peter D'Adamo, ele publicou um livro chamado A Dieta do Tipo Sanguíneo, e ela foi enriquecida a olhar a característica da alimentação, que uma alimentação não era bom para todo mundo, né? Que alguns tipos sanguíneos tinham uma característica e outros tipos sanguíneos tinham outra característica de trabalhar. Então a gente vai até a antroposofia do sangue, desde lá do homem primata até os tempos modernos, como a gente se comporta, o que realmente é nutritivo para o nosso corpo e o que realmente é tóxico. A ortomolecular hoje, ela é muito propagada para emagrecer. Se você colocar no Google, o Google completa lá, ortomolecular emagrece. Só que, gente, não é emagrecer para você só ficar bonita.
né? É emagrecer de verdade, é emagrecer saudável a partir do seu equilíbrio, tá? A partir do seu equilíbrio. Por exemplo, o sangue ó, quando você muda alguma coisa, ele geralmente é reagente. Então ele fica inchadinho, assim, ele fica meio estufadinho. Depois que ele tá equilibrado, ele começa a emagrecer. Só que também não é emagrecer, né? Aliás, quem me acompanha aí pode falar que eu emagreci, gente. Em 45 dias, né? Só de uma reeducação aqui toda bonitinha. É esse emagrecer, gente, de perder peso na balança. Porque na balança foram 5 quilos. Só que as pessoas chegam pra mim e falam: Nossa, o que você fez? Gente, é pele mais bonita, é a silhueta se afinando, sabe? É disposição, é alegria, é energia. Isso é emagrecer com saúde. Né? Não é aquela promessa que você faz a dieta que é sacrifício. Na horta molecular não temos sacrifício, tá, gente? A gente abomina sacrifício. Tudo é uma conscientização, tudo é uma educação, sabe? A pessoa entender quais são alimentos que são nocivos e quais alimentos são altamente benéficos e como você pode ter a sua vida. Você não precisa viver um castigo de dieta, você não precisa se martirizar. Tudo que é imposto, né, gente, é horroroso. Não, a horta molecular é uma correção, é uma educação em nível molecular. Então você vai aprendendo, você mesmo vai tendo bem-estar, sabe? Ontem eu tentei comer uma besteira, o próprio corpo faz, isso não é bom, né? Porque o seu corpo já aprendeu que aquilo não faz mais bem para ele. E ele vai começar mesmo, você vai ter um apetite diferenciado, você vai ter uma disposição diferenciada. Ai, gente, eu tenho medo de ficar redundante, porque é muito legal, é muito legal. Para que serve a ortomolecular, então, né? Quais são os benefícios? Todos. Todos. Vamos lá, vamos me ajudar a tentar listar todos, porque não existe uma lista que a gente possa classificar. Você vai acordar melhor, mais disposta. Você não vai ter quebras de energia durante o dia. Sabe aquela preguiça, aquela coisa de para um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros? Você vai dormir melhor. Você vai ter uma real nutrição energética. Você vai ter mais energia criativa, melhor memória, melhor concentração. Eu sempre falo, como é que você abre o seu computador? Você abre uma planilha, depois outra, um arquivo, depois outro, você fala, ai, o que eu estava fazendo mesmo? Isso é também uma debilidade. Você vai parar de ter pensamentos negativos. Você vai parar de ter pensamentos até ruins, né? Às vezes a pessoa tá até indiferente. Ai, tô cansada do problema dos outros, sabe? Não quero mais saber. Isso também é uma debilidade. Você vai começar até deixar de ser sonhadora e mais para ação. Né? Vai parar de ter aquelas alternâncias de humor, de papa e um monte de sintomas que parecem bobinhos e que não são patologias, também começam a te equilibrar. É qualidade de vida em todos os aspectos, né? A ortomolecular, olha, o seu estilo de vida, a sua condição de humor, ela te olha em todos os aspectos do seu ser, físico, mental, emocional e energético, tá? Então, é isso. Entenderam tudo bonitinho? Contei a história. Agora, né? Eu acho que já deu para perceber o quanto a ortomolecular ela é necessária para o ser humano, certo? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que nesse momento que você ficou na sua casa, que você. Eu acho que todo mundo pegou aí um pouquinho e a ortomolecular cabe bem. Ou você ficou inseguro com a sua profissão, ou você está procurando uma profissão diferente, ou você está querendo realmente olhar para a sua saúde de uma outra forma. A ortomolecular foi fundamental nesse período de Covid, porque um dos pontos principais que ela faz é reforçar o sistema imunológico. Né? Então eu não vou ser inconsequente e falar assim, quem faz ortomolecular não pode pegar Covid, porque ainda é uma doença muito rara. Mas como a ortomolecular trabalha também essa predisposição de o seu corpo só ficar se contaminando com vírus, né? As famosas eternas viroses, de gripes resfriados por bactérias, etc., ela reforça o seu sistema imunológico, então você não fica mais propenso a estar toda hora doente, inclusive com o organismo mais forte para vírus como esse que estão aí avançando a larga escala nesses nossos tempos. A partir disso, a gente começa a olhar para a nossa vida e fala, cara, eu quero ter saúde, eu quero fazer algo que vale a pena,
Eu acho que nesse momento de toda essa transição planetária que a gente está vivendo, independente se é espiritual, energética, eu acho que todo mundo está passando por uma transição, está olhando para a vida diferente. Então é essa hora de a gente ter essa consciência da ortomolecular e falar, cara, eu quero ser saudável. E se você só não tá com nenhuma patologia ruim, que tal você ser saudável mais energético, mentalmente, no seu humor, na sua disposição? E que tal você ter uma nova profissão que possa mudar tudo isso, né? Então, eu acho que eu deixei aqui a minha paixão para vocês e é isso que eu quero. Como eu faço para ser um terapeuta molecular? Você pode fazer um curso, né, de terapia ortomolecular. A gente tem a classificação de curso livres. O que é curso livre? Você tem o direito de fazer qualquer estudo, adquirir conhecimento e ser um profissional disso, tá? Existe uma lei que regulamenta. Nosso curso é além disso, ele te forma capacitado, ele é uma formação de capacitação. Então você vai ser um profissional mesmo capacitado para atender. Da onde a gente entra? A gente entra lá do beabá, de entender o que é, até a mãozinha lá de falar, opa, comecei a atender, o que eu faço agora? A gente vai estar lá com você nesse universo inteiro. Então, você pode fazer um curso de capacitação. O que é a diferença de um curso de capacitação? Você precisa ter um curso mais elaborado, que envolva mais aspectos, que te traga essa prática. O nosso curso, até pela própria associação, ele tem mais de... Quantas nossas horas tem nosso curso? 380. Para um curso ser classificado como capacitação, ele tem que ter mais de 300 horas, né? Então, você tem que realmente se dedicar a tudo isso, tá? Aprimorando para ser um profissional capacitado, né? Você pode virar um terapeuta ortomolecular. Não é uma pós-graduação, tá, gente? É um curso de capacitação. Então, se você não tem uma faculdade e você quer ser um profissional de ortomolecular, você pode fazer, tá? Se você tem uma faculdade, você também pode ter uma nova profissão, tá? Ele é um curso de capacitação. O que a gente vai falar dele, né? A gente vai te permitir atuar como um terapeuta classificado. Então, o nosso curso, ele tem as mesmas exigências por uma associação chamada ABRAT, tá? Lá quando eu comecei com terapeuta, né? O mercado de terapias, ele começou a ter um boom mesmo em 2006. É aí que o mercado de terapias começou a crescer mais exponencialmente, como ele vem crescendo hoje. E a gente criou essa demanda no mercado, a gente criou, né, esse conceito de olhar para as pessoas. A gente foi ativistas. Eu acredito muito, eu já falei isso na outra live, eu não acredito em competição, eu acredito em coopetição. Que quando você cria consciência, quando você traz para as pessoas essa consciência do que é bom, elas automaticamente vão procurar. Então lá atrás, né, quem nos registrava, né, quem nos apoiava, eram os sindicatos. Existem alguns sindicatos, eu mesmo sou sindicalizada há anos pelo Sinatem, que é um sindicato nacional de terapias naturais, e aí você tem uma classificação lá que você pode atuar como terapeuta. Recentemente não, alguns anos atrás, a ABRAT veio como uma associação muito respeitada, ganhando larga escala aí de mercado, né, de respeito, porque ela veio brigar pra gente ser um terapeuta registrado, classificado, ela briga lá no MEC, ela briga em órgãos públicos, defendendo a gente pra gente ser reconhecido como profissionais terapêuticos. E hoje, quando você se associa à ABRAT, você tem uma CRTH, né, a nível Brasil. É um registro que isso te dá direito, inclusive, a prescrever como terapeuta ortomolecular que você vai ser. Então, você tem essa classificação. Qual a diferença de medicina para terapia ortomolecular? Vamos lá, gente. Terapeuta, olha que bonito que é. Até separei aqui para falar para vocês a tradução bonitinho. Terapia é uma palavra que vem do grego que chama servir a Deus. Então, terapia significa o tratamento de uma determinada doença através de técnicas que a gente chama tradicionais, complementares ou alternativas, tá? Ela vem da ciência, tá? Terapia vem de uma palavra dessa ciência, abrangindo três acepções. O saber,
né, que é essa condição da vida, das coisas, o conjunto de conhecimentos adquiridos pela prática e essa predisposição de você aplicar. E medicina, medicina é a arte de curar, tá? O conceito de medicina, ela vem de práticas, abordagens, conhecimentos, incorporando, inclusive práticas espirituais. Se você colocar no Google medicina, vai aparecer medicina xamânica, medicina homeopática, existe todo um conceito. Mas a medicina, a medicina moderna, ela nasce ali ele cria a partir de técnicas naturais, tá? A própria medicina chinesa, ela foi evoluindo, a homeopatia, a fitoterapia, e o pai da medicina, né, criou a partir desse olhar integral. Só que a medicina moderna, ela foi crescendo, 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 se especializando, e ela foi, como a gente pode dizer, classificando, tomando posse desse termo de medicina. Então, medicina é uma palavra que hoje é usada apenas por médicos. Mas, se você usar a palavra medicina com outra classificação, medicina holística, medicina terapêutica, medicina homeopática, você pode usar. O que órgãos de éticas recomendam é que você não use a palavra medicina para não causar ilusão para as pessoas de que você está fazendo prática medicinal como médico. Então você usa a palavra terapia, que você está aí olhando para o ser de forma integral, da mesma maneira, tá? Mas sem interferir em termos médicos. Isso aconteceu também com a acupuntura, né? A acupuntura, ela era só de terapeutas, aí os médicos brigaram pelo direito delas de poder clinicar, não houve aprovação, né? E hoje ela é uma prática livre, ainda que médicos atuam, que fazem acupuntura via medicina, e existem os profissionais acupunturistas. O mesmo acontece com a homeopatia. A homeopatia, existe a homeopatia terapêutica e a homeopatia que eles chamam de clínica médica, né? Mas no final é a mesma coisa, não existe você ser um homeopata e não olhar o ser de forma integral. Então, hoje existem médicos, aliás, eu tenho alguns colegas que eu admiro muito, existem médicos que cansaram da medicina e se tornaram médicos ortomoleculares. Hoje existe essa nova tendência de médicos migrarem, e não é pouco, tá? Médicos migrarem para a ortomolecular. Eu mesma me formei com um médico que não acreditava mais na medicina convencional e migrou para a ortomolecular. Mas a forma de ação do médico é só a de prescrição. Então, em cápsula, injetável, e ela não trabalha em nível sanguíneo, na absorção real. Então, hoje, se fala que a terapia ortomolecular ela é mais completa do que essa própria medicina que está aplicando. O que a gente prescreve na ortomolecular, né? A gente tem uma forma de prescrever específica, então a gente não vai prescrever vitamina A gente vai prescrever a substância. Você vai precisar, né, colocar ali o seu registro e a gente vai passar produtos ionizados, vai produzir. Então é uma particular, não é porque você pode sair prescrevendo todos os remédios, não. Você não é médico. Você vai prescrever os produtos naturais que você usa, que são vitaminas, ok? Vitaminas, minerais, aminoácidos e hormônios, fitoterápicos, fito-hormônios, tá? Você pode entrar na parte de ervas, você pode entrar na parte de homeopatia e de florais quânticos, que são florais ionizados quânticos. Geralmente são produtos quelados, produtos ionizados. Então, nesse nicho que você vai mergulhar, inserir, aí você pode prescrever. Prescrever também entra na parte de alimentação. Você vai também estar habilitado pela dieta do tipo sanguíneo. Então, você também pode prescrever uma alimentação adequada. Então, não é prescrever remédios, até porque a gente nem acredita em remédios. O ato de prescrever significa prescrever é recomendar. Então, você vai fazer uma recomendação terapêutica. Essa é a prescrição que a gente faz. Não fazemos prescrições de exames, até porque, gente, o mapa que Ménetrier fez, ele tem 90
98% de acuracidade. Enquanto o exame do sanguezinho, que você nem faz no laboratório, você tem um aparelho que você pode comprar esse teste da gota de sangue, e você pode fazer, inclusive, com reagentes do pH sanguíneo lá também, para saber o tipo de sangue e para saber se aquele sangue está oxidado ou não, que você testa o pH. São alguns métodos de diagnóstico. Hoje existe o método de diagnóstico do cabelo, mas assim, o mais assertivo, o mais efetivo foi o do Jacques Ménetrier, que ele criou esse mapa da diátese. Então você vai fazer um mapa e, gente, você vai se surpreender o quanto esse mapa de diátese é muito mais acurativo, sabe? É muito mais assertivo do que qualquer exame. Por quê? Vou explicar. Quando você faz exame, ele vai te dizer o que você já tem. E o exame vai dizer como o seu sangue está, né? Aquele reagente. Ele não vai te dizer comportamentos herdados, que a gente chama. Ele não vai te trazer sintomas. Ele não vai olhar você de forma integral. Esse mapa é tão bem elaborado, tão bem estabelecido, tão incrivelmente estudado e desenhado, que ele chega numa assertividade de evitar a doença. Então, quando você faz um exame clínico, ele só te diz o que você já tem. Com o mapa da ortomolecular, com o mapa de Ménetrier, você entra antes da doença. Você entra nas predisposições, que a gente chama de diáteses. Gente, nessa imersão, a gente vai ter 3 aulas, tá? O que a gente vai falar aqui? Amanhã eu vou trazer um pouquinho mais para vocês aplicarem na sua vida também. Eu gosto muito de contribuir com as pessoas, né? Nessa imersão aqui maravilhosa, que a gente vai trazer todo esse universo da ortomolecular para você. Eu quis trazer essa oportunidade de você conhecer. Muita gente me escreve dizendo: Fabi, o que é ortomolecular? Fabi, como funciona a ortomolecular? Então, hoje a gente está trazendo essa introdução, esse parecer do que é ortomolecular, de como funciona. Amanhã a gente vai falar mais específico, né? Quais são os alimentos nocivos, o que a gente prescreve, quais são as substâncias que a gente trabalha. Vou trazer receitinhas para vocês, as perguntas que geralmente a gente aborda. Então, vai trazer bastante conteúdo. E a gente ainda tem uma terceira aula, que a gente vai falar terceira aula, peraí. Como funciona o tratamento, quanto tempo, qual é a tríade que ele é estabelecido, todas as etapas que a gente olha, porque a ortomolecular é uma terapia bem completa. Então a gente vai trazer todo esse universo ortomolecular para você. Para quem não é da área da saúde, você como terapeuta ortomolecular habilitado, passa a prescrever os produtos que você vai estar habilitado a prescrever. A gente prescreve algumas formulazinhas que a gente chama de naturais, por exemplo, lactobacilos. Lactobacilos é uma formação natural, é um produto natural. Então, a própria farmácia de manipulação tem venda livre, são produtos de venda livre. Produtos de venda livre, a gente pode fazer o que eu disse, prescrição, essa recomendação terapêutica, né? Que você vai estar habilitado para fazer. Mas independente, é que quando você se torna um terapeuta automolecular, você vai estar habilitado. Sindicato, gente, eu sou sindicalizada pelo Sinatem, que ele trabalha com várias terapias naturais, porque a minha primeira formação foi de terapeuta naturalista. Na verdade, a primeira foi de terapeuta complementar, que também envolve terapia naturalista, e depois eu virei naturóloga. Hoje, a que a gente mais reconhece, assim, né, que não é nem um sindicato, é uma associação, chama ABRAT, com TH no final. Lá na academia, a gente sempre fala que nossos cursos são todos registrados pela ABRAT, que é uma associação hoje bem séria, que está regulamentando. Existem leis no Congresso, gente, para aprovar, regulamentar o terapeuta, né? Mas é que existem muitas vertentes. Aliás, eu até notei aqui para falar para vocês, gente, é reconhecido pelo SUS, tá? O SUS hoje tem 29 terapias que estão aí reconhecidas, né? Os terapeutas chama-se Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, que foi publicado em 2006. O Brasil é referência mundial em reconhecer as terapias integrativas, que eles chamam, as terapias naturais, são 29 terapias. Lá, a ortomolecular não está específica.
tá? Ela tem homeopatia, antroposofia, medicina chinesa, fitoterapia, que são todas, ozonioterapia, que inclusive você aprende ozonioterapia no curso de bioortomolecular, mas na verdade é toda essa parte envolvida. É coisa de protocolar, a gente estava comentando isso hoje, é coisa de mandar um protocolo para o SUS e pedir para ele registrar a ortomolecular como terapia. A terapia ortomolecular, provavelmente ele vai entrar na prática integrativa do SUS também, tá? Como seria você conhecer o seu corpo, entender que a pessoa que está do seu lado, às vezes precisa também ser olhada, né? Para quem tem muita gente que procura esse curso para cuidar da família, para cuidar do marido, para cuidar de pessoa, você não fica olhando o comportamento deles, né? Eu tenho uma mãe idosa aqui na minha casa e eu falo muito para ela, mãe, isso daí é oxidação, mãe, você está tendo esse comportamento, vamos usar isso, vamos aplicar aqui, vamos fazer a sua terapia, né? Ela é toda bonitona, gente. Eu sou muito propagandora da minha mãe. Minha mãe, todo mundo fala, nossa, sua mãe não parece a idade que tem. Porque ela é nova, ela é disposta, ela é bem humorada. Isso é saúde, né? Ela tem 75 anos, mas ela tem vida, ela tem qualidade de vida, ela tem disposição, ela tá sonhando em viajar. Anos, que é uma debilidade natural. Quer dizer, nem é natural, né? A gente que condicionou socialmente a ser natural. Para quem tem curiosidade, gente, hoje, olha que legal, né? O coronavírus, ele trouxe algumas coisas boas. Não estou dizendo que ele foi medicina, que é a medicina online. Nós não fazemos medicina, mas é para mostrar de atuação online, tá? Então, você, olha, a gente estava comentando hoje, né? Tem alunos da academia já que já estão atuando online, como ortomoleculares. Eu atendo online. Hoje eu tenho clientes de Cabo Verde, olha que delícia, né? Que é uma ilhazinha lá da África. Não é Cabo Verde cidade, não, é Cabo Verde aqui, ó, aquela ilha da África. Eu tive que estudar como que eu fazia a logística para mandar os produtos para lá, mas a gente pode atender online, então é um campo muito grande desse mercado. Não, eu atendo em casa, mas não conta para ninguém não. Eu tenho hoje o meu consultório aqui na minha casa. Eu também estou montando agora o meu consultório novo. Eu tinha um espaço terapêutico, que era um instituto grande. Eu resolvi fechá-lo, fazer só a minha clínica. Agora eu estou montando uma clínica. Então eu estou montando esse escritório bonitinho, com uma nova cara. Você pode fazer parcerias em clínicas de estética e oferecer. Gente, sabe que eu recebi um convite? Vou contar para vocês, nem tinha te contado, Lu. Eu recebi um convite para fazer o meu consultório dentro de uma academia. Olha que legal! Porque você pode oferecer, sabe, aquelas academias bem bonitas, não tem ali a salinha da massagem? Você faz a salinha para você atender. Você pode fazer uma parceria com um centro de estética, você pode fechar com uma amiga, e eu sempre falo, você pode fazer outros cursos para agregar, né? Por exemplo, tem muita parte corporal na ortomolecular. A gente vai aprender a parte de estética e a parte, no curso a gente ensina a parte de estética e a parte de aplicação no corpo, tá? E aí, se você já tem outras técnicas que podem acrescer, você pode ser um profissional único através de você. Eu sou muito a favor, gente, dessa valorização. Ninguém vai do seu saber a partir da sua predisposição. Eu sou muito preocupada em ensinar passo a passo desse comprometimento do que você vai oferecer no tratamento. Então, por isso que o curso é tão rico, tão cheio de partes. O curso é todo online? É, todo online, mas logo no começo você tem uma aula ao vivo comigo, que a gente chama de aula inaugural, então você vai estar em contato comigo. O curso tem todo um suporte, gente, diariamente eu entro lá na plataforma do curso, respondo todas as perguntas de forma personalizada. A cada vídeo, eu falo que eu adoro, que meus alunos escrevem a cada vídeo, eu vou lá, respondo um por um, tô sempre ali integrada. Essa sou eu, gente, sem filtro nenhum. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Você vai assistindo na comodidade da sua casa, no seu ritmo, no seu tempo, quantas vezes você quiser, você vai revisando. Olha que legal. Você pode revisar quantas vezes você quiser. E aí, de tempo em tempo, quando a gente sente, na verdade não tem nenhum perfil, que nem agora a gente vai entregar mais módulos, eu falei, eu mesmo sugiro, gente, que tal, vamos marcar uma aula online para tirar dúvidas, a revisão. Então assim, mesmo o curso sendo online, né, que seja filmado e gravado, em aulas gravadas, eu tô muito em contato com o aluno, eu tô sempre presente, tá?
reconhecido pelo MEC só de universidades, tá, gente? Só cursos de universidade, de graduação ou pós-graduação, ok? Nosso certificado é registrado pela Biblioteca Nacional RDA. Quando o aluno se forma, ele ganha um selo de comprovação de autenticidade desse curso, que esse certificado é válido e que o curso ele é certificado. Então, gente, gostaram da live? Comenta aqui pra mim. O que você quer mais que eu traga? Eu ainda consigo acrescentar mais coisas para vocês. Eu amo contribuir, adoro estar aqui nesse contato para vocês. Então, eu espero que vocês gostaram dessa horta molecular. Compartilhe, sabe? Comenta, sabe? Sai compartilhando, comentando, mostrando para os amigos. Olha que legal que eu assisti, olha o que você acha. Eu acho que isso é a maior riqueza. A gente trazer conhecimento para as pessoas do que é verdadeiro, do que é positivo, é a maior contribuição que a gente pode ser. Então, compartilha aqui, manda para um amigo, para alguém que se interessa, para quem está buscando uma nova profissão, para quem tem alguma patologia. E, para finalizar com muito carinho, a gente criou uma frase bem bonitinha para vocês, para sintetizar a aula de hoje. Então, a frase que a gente escolheu é: a horta molecular é um ato de amor e respeito para com o corpo. Ó, gente, coloquei a fotinha aqui para vocês. A horta molecular é um ato de amor e respeito para com o corpo. Olha que lindo. Tira uma foto, gente, tira uma foto, vou fazer uma pose linda aqui para vocês. Tira uma foto dessa live, marca lá no comentário o que você achou. O jeito de a gente saber se está contribuindo com vocês também é esse. Tira uma foto agora da tela, da minha foto com essa frase linda. Posta lá no Stories, sabe? Faz um Stories aqui no Instagram e marca a Academia Brasileira de Terapias e coloca lá o que você achou dessa live de hoje, o quanto a gente contribuiu com vocês. E a gente vai repostar isso, a gente vai fazer uma corrente do bem. Vamos fazer uma corrente do bem? Vamos ser todos ativistas da mudança, fazer essa corrente do bem e contar porque o mundo precisa saber que a horta molecular é um ato de amor e respeito que a gente merece olhar para esse ser de forma integral e que você pode ter esse respeito para o seu corpo, você pode ser olhado de forma respeitosa e encontrar uma saúde real. Vamos? Então tira essa foto aqui, bem bonitinha da tela e posta lá no Stories, marca a academia que a gente vai estar repostando. Eu vou estar com muito carinho aí em contato com vocês. Eu fico muito feliz com esse retorno. Então tira a foto aqui, compartilha nos Stories aí pra gente saber se você gostou dessa live, se foi uma contribuição para vocês. Amanhã eu tô de volta com mais uma aula bem especial. Gente, amanhã a gente vai falar de alimentos nocivos, inflamatórios e anti-inflamatórios, como tratar melhor o seu corpo, como a horta molecular ouve o seu corpo, quais são os minerais que a gente usa, quais são as vitaminas. Amanhã vai ter várias dicas, vou falar de pontos importantes que você precisa olhar para entender o que é saúde, então não perca. Amanhã eu já venho com um caderninho, eu espero vocês aqui nessa imersão. Para quem está participando, para quem se inscreveu aqui e entrou lá no grupo do WhatsApp, vai receber um PDF com resumo dessa aula de hoje e também a cada aula vai receber esse PDF, tá? Então, as 3 aulas vão ter um PDF, então o PDF da aula de hoje vai ser disponibilizado amanhã cedinho aí para vocês terem esse material. E a aula também, se você quiser assistir de novo, revisar de novo, vai ficar disponível, mas somente para quem está lá no grupo do WhatsApp até a aula de amanhã. Vamos criar consciência, vamos divulgar aí para as pessoas conhecerem, entenderem que essa horta molecular não é só para emagrecer, que a horta molecular pode ser uma forma de consciência disponível para todos e que sim, podemos ter mais profissionais terapeutas ortomoleculares para ser os agentes de mudança no mundo. Foi por isso que eu escolhi fazer esse curso, gente. Eu escolhi ministrar esse curso porque eu falei, cara, eu sozinho, eu não vou conseguir atender todo mundo, né? Quando eu vi a minha agenda muito cheia ali, gente, porque é rentável. É uma profissão muito rentável. E mais que isso, é uma profissão prazerosa.
sabe? É uma profissão que você tem realização, que você tem uma empatia gostosa com o seu cliente, você está sendo uma mudança na vida daquela pessoa e é delicioso ver o quanto que uma pessoa pode ter saudável. Gente, tem cada caso delicioso de senhorinha que não levantava da cama e tá aí caminhando quilômetros, sabe? Com as bochechinhas rosadas de saúde verdadeira. Isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço. Então, é uma profissão deliciosa, é uma profissão que você sente o porquê você está aplicando no mundo e, melhor que isso, rentável, né? Você não tem uma tabela para trabalhar, você vai trabalhar com aquilo que eu sempre falo, cobre o que for divertido para você. Então, como pode melhorar? Como você pode ser esse agente de mudança? Fica aqui o meu convite para você fazer parte dessa turma comigo e a gente vai juntos, de mão dadas. Eu acho que é assim que a gente vai mudar todo mundo, certo? Gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou grata a todo esse encontro, que cada um que chegou até mim, a gente criou esse magnetismo saudável e a gente pode sim estar conectado. Então, todos vocês são muito importantes para mim e eu espero vocês amanhã.